Bem-vindos ao canal. Ao menos nos próximos minutos você ficará um pouco mais racional. Seguindo com a nossa série sobre heurísticas e vieses cognitivos, esta é a parte 14. 1. Heurística do afeto. Affect Heuristic. Definição. É um atalho mental que nos leva a tomar decisões ou julgar riscos baseando-nos predominantemente em nossas emoções e sentimentos momentâneos, ou afeto, muitas vezes substituindo uma análise deliberada por uma impressão intuitiva. Em geral, se gostamos de algo, tendemos a minimizar seus riscos e maximizar seus benefícios. Se não gostamos, o inverso ocorre. Exemplo prático: investimentos e marcas. Um investidor pode decidir comprar ações de uma empresa de tecnologia simplesmente porque ama os produtos dela ou admira o carisma do CEO. Esse sentimento positivo pode obscurecer indicadores financeiros negativos ou riscos de mercado óbvios. Para ele, o afeto positivo gera uma percepção de que o risco é baixo e o ganho é certo, mesmo quando os números sugerem cautela. Não necessariamente porque ele esteja ignorando os dados de propósito, mas porque o afeto positivo influencia a forma como esses dados são interpretados. Exemplo diário: hábitos de saúde. Alguém que sente um prazer profundo em fumar ou consumir alimentos ultraprocessados pode, inconscientemente, dar menos peso às estatísticas de doenças associadas a esses hábitos. O afeto positivo gerado pela gratificação imediata tende a fazer com que a pessoa perceba o perigo como algo distante ou exagerado pelos especialistas, enquanto alguém que detesta esses hábitos pode ver o risco como muito maior do que ele estatisticamente é. Implicação. Essa heurística sugere que, em muitos casos, nossa lógica pode acabar funcionando mais como uma justificativa posterior para intuições emocionais iniciais. Isso pode comprometer a objetividade em debates políticos, escolhas profissionais e até em diagnósticos médicos, já que o nosso estado emocional atua como um filtro que colore as evidências antes mesmo de as processarmos racionalmente. Como podemos observar e ponderar? A pausa do "como me sinto". Antes de tomar uma decisão importante, vale tentar identificar qual é o seu sentimento em relação àquela opção. Se você está encantado ou horrorizado, a sua percepção de risco e benefício provavelmente está distorcida. Separação de atributos. Tente listar os riscos e benefícios de forma isolada, ignorando por um momento se você gosta ou não do objeto de análise. Pergunte-se: se eu odiasse essa empresa, o que eu diria sobre esses números? O papel do humor. Perceba como o seu julgamento sobre uma pessoa ou ideia pode mudar drasticamente dependendo se você está de bom ou mau humor no momento da avaliação. Lembre-se, muitas vezes nossas conclusões não são o fim de um processo lógico, mas o eco de como nosso coração reagiu à primeira vista. 2. Efeito de foco. Definição: é a tendência de darmos importância excessiva a um único aspecto de uma situação ao fazer julgamentos ou previsões, negligenciando outros fatores relevantes. Quando focamos em um ponto específico, tendemos a superestimar o impacto dele no resultado ou na nossa satisfação. Exemplo 1. A mudança de cidade. Muitas pessoas acreditam que seriam muito mais felizes se morassem em um lugar com clima ensolarado, como a Califórnia ou o Nordeste brasileiro. Elas focam exclusivamente no fator clima. No entanto, ao se mudarem, percebem que o clima é apenas um dos vários fatores e que a felicidade delas continua dependendo de fatores que elas ignoraram no foco: trânsito, custo de vida, distância da família e satisfação no trabalho. O sol brilha menos quando os outros fatores não são considerados. Exemplo 2. A compra do status. Alguém decide que precisa comprar um smartphone de última geração porque a câmera é levemente superior à do modelo atual. A pessoa foca tanto nesse diferencial técnico que passa a acreditar que suas fotos e até sua vida social vão melhorar significativamente. Ela ignora que 99% do uso do aparelho será para as mesmas tarefas básicas e que a melhoria na câmera não compensará o peso das parcelas no orçamento mensal. Implicação. O efeito de foco nos torna vulneráveis a decisões impulsivas e a uma insatisfação crônica. Ele é explorado em muitas estratégias de marketing.
O anúncio foca em um benefício incrível e faz você esquecer o preço alto ou a falta de utilidade prática. Na vida pessoal, ele nos faz superestimar o impacto de pequenos problemas, transformando um detalhe negativo em algo que estraga o dia inteiro. Como podemos observar e ponderar? A pergunta do "nada mais importa"? Quando estiver obcecado por um detalhe, pergunte-se: quão importante isso parecerá daqui a um ano, considerando todo o resto da minha vida? Visão panorâmica. Force-se a listar outros 5 fatores que influenciam a situação além daquele em que você está focado. Isso ajuda a diluir a importância exagerada do foco inicial. Cuidado com as comparações. Muitas vezes focamos no que nos falta. Tente focar, por um momento, no que já funciona. A mudança de foco altera instantaneamente a percepção de bem-estar. Lembre-se, nada na vida é tão importante quanto você acha que é, enquanto você está pensando nisso. O foco é uma lupa. Ele revela detalhes, mas nos cega para o horizonte. 3. Viés de impacto. Impact Bias. Definição: é a tendência de superestimarmos tanto a intensidade quanto a duração das nossas reações emocionais a eventos futuros. Frequentemente, prevemos que eventos negativos terão efeitos duradouros ou que conquistas trarão satisfação prolongada, subestimando nossa capacidade de adaptação emocional. Exemplo 1. A promoção desejada. Alguém pode acreditar que ser promovido para um cargo de diretoria mudará sua vida de forma drástica e permanente, reduzindo significativamente suas frustrações diárias. No entanto, após o entusiasmo inicial de algumas semanas ou meses, é comum que a pessoa se adapte às novas responsabilidades e volte a experimentar níveis de satisfação muito próximos aos que tinha antes, um fenômeno muitas vezes ligado à esteira hedônica. Exemplo 2. O término de um relacionamento. Ao enfrentar o fim de um namoro ou uma rejeição social, é comum sentirmos que aquele sofrimento durará por muito tempo ou será difícil de suportar. Tendemos a focar apenas no evento doloroso e esquecemos que outros acontecimentos da vida continuarão ocorrendo e que nosso sistema imunológico psicológico, mecanismos mentais que nos ajudam a reinterpretar e suavizar experiências negativas, começará a agir, fazendo com que a recuperação ocorra, na maioria das vezes, de forma mais rápida do que prevíamos inicialmente. Implicação: esse viés pode nos levar a tomar decisões baseadas no medo desproporcional ou em expectativas irreais. Podemos evitar riscos necessários por medo de uma dor que não durará tanto, ou investir recursos desproporcionais em algo que acreditamos ser a chave da felicidade, apenas para descobrir que a satisfação foi passageira. Como podemos observar e ponderar? Olhar para o retrospecto. Tente se lembrar de algo que você achou que acabaria com o seu mundo há 5 anos. Como você se sente sobre isso hoje? Em muitos casos, a intensidade diminuiu mais rápido do que você imaginava. Ampliar o foco. O viés de impacto ocorre porque focamos apenas no evento em questão. Focalismo. Ao prever como se sentirá, tente imaginar o contexto da sua vida inteira na época. Você ainda terá seus hobbies, seus outros amigos e suas rotinas, o que ajuda a diluir o impacto de um único evento. Reconhecer a adaptação. Reconhecer que temos uma forte capacidade de adaptação ajuda a moderar tanto o desespero quanto a euforia, permitindo escolhas mais equilibradas. Lembre-se, raramente somos tão infelizes quanto tememos, nem tão satisfeitos quanto imaginamos. O futuro quase nunca tem a intensidade emocional que nossa mente projeta. 4. Ilusão do fim da história. End of History Illusion. Definição: é a tendência de reconhecermos que passamos por mudanças significativas de personalidade, valores e preferências no passado, mas acreditarmos que, no presente, estamos próximos de um estado final de estabilidade e que não mudaremos muito no futuro. Em resumo, percebemos que fomos obras em construção até ontem, mas sentimos que o prédio finalmente ficou pronto hoje. Exemplo 1. Preferências e hobbies.
Em um estudo, pesquisadores observaram que as pessoas reconhecem facilmente que seus gostos mudaram no passado. Por exemplo, muitos hoje não pagariam quase nada para ver o artista que amavam há 10 anos. No entanto, quando perguntadas sobre o futuro, essas mesmas pessoas acreditam que seus gostos atuais permanecerão estáveis, estimando que ainda pagariam caro para ver seus artistas favoritos daqui a 10 anos. Isso revela uma tendência de subestimar o quanto ainda vamos mudar. Exemplo 2. Decisões de longo prazo. Alguém pode fazer uma tatuagem ou escolher uma carreira aos 25 anos com a convicção absoluta de que aquele símbolo ou profissão define sua essência para o resto da vida. Embora essa pessoa reconheça que aos 15 anos ela tinha ideias bobas que já abandonou, ela tem dificuldade em projetar que aos 35 ou 45 anos poderá olhar para as escolhas de hoje como o mesmo estranhamento ou distanciamento. Implicação. Essa ilusão pode nos levar a tomar decisões rígidas demais, subestimar que o eu do futuro pode ter necessidades e visões de mundo diferentes. Isso afeta desde investimentos financeiros de longo prazo até casamentos e planos de carreira, pois tendemos a planejar o futuro para a pessoa que somos hoje e não para a pessoa que inevitavelmente nos tornaremos. Como podemos observar e ponderar? Acolher a impermanência. Tente lembrar de uma opinião que você defendia com unhas e dentes há alguns anos e que hoje você não concorda mais. Use isso como um lembrete de que suas convicções atuais também estão sujeitas a essa erosão do tempo. Flexibilidade nas escolhas. Ao tomar grandes decisões, vale a pena se perguntar: se eu mudar drasticamente de ideia em 5 anos, essa escolha me permite uma rota de fuga ou adaptação? Curiosidade pelo eu futuro. Em vez de tentar fixar sua identidade em um molde, pode ser mais produtivo encarar a si mesmo como um processo contínuo. Isso reduz a pressão de ter que estar pronto ou certo de forma definitiva. Lembre-se, nós somos todo o tempo o rascunho de alguém que ainda não conhecemos, mas insistimos em acreditar que já somos a versão final publicada. 5. Negligência de escopo. Definição: é a tendência de não ajustarmos adequadamente a intensidade de nossas reações emocionais ou nossa disposição de ajudar de acordo com o tamanho, escopo, de um problema. Frequentemente nos sentimos igualmente comovidos por uma única vítima do que por 1000, ou estamos dispostos a pagar quase a mesma quantia para salvar 200 aves de um vazamento de óleo do que para salvar 200.000. Nosso termômetro interno de compaixão tende a saturar rapidamente. Exemplo 1. A eficácia das doações. Em um experimento clássico, perguntou-se a 3 grupos de pessoas quanto estariam dispostas a pagar para salvar aves migratórias de morrerem afogadas em tanques de óleo. O objetivo era testar se as pessoas ajustariam sua disposição de ajudar proporcionalmente ao número de vidas afetadas. Grupo 1. Salvar 2.000 aves, média de $80. Grupo 2. Salvar 20.000 aves, média de $78. Grupo 3. Salvar 200.000 aves, média de $88. A diferença de impacto é de 100 vezes, mas a disposição financeira quase não mudou. Isso sugere que as pessoas não ajustaram sua resposta ao aumento massivo no número de aves. Em vez disso, reagiram à imagem mental de uma ave sofrendo, ignorando o multiplicador estatístico. Exemplo 2. Noticiários e tragédias. Podemos nos sentir profundamente abalados por uma história detalhada de uma criança que se perdeu em uma floresta, mas nos sentirmos relativamente menos impactados ao ler uma manchete sobre uma fome que atinge 2 milhões de pessoas em outro continente. Como não conseguimos visualizar 2 milhões de rostos, o escopo se torna apenas um número abstrato que não aciona os nossos gatilhos emocionais da mesma forma que uma única narrativa individual. Implicação: este viés pode levar a políticas públicas e decisões humanitárias ineficientes. Recursos valiosos podem ser direcionados para problemas pequenos, mas visualmente impactantes, enquanto crises globais gigantescas recebem menos atenção por serem grandes demais para nossa empatia processar. É muitas vezes o triunfo do impacto emocional imediato sobre a eficácia estatística. Como podemos observar e ponderar? Foque na eficácia, não apenas na emoção. Ao decidir ajudar uma causa, tente olhar para os números frios. Quantas vidas esta ação realmente impacta? Às vezes, o projeto menos emocionante é o que gera o maior bem coletivo.
A regra da multiplicação. Force-se a pensar no escopo de forma multiplicativa. Tente imaginar que cada número na estatística representa uma pessoa com uma história tão complexa quanto aquela única vítima que te comoveu. Ceticismo com a intuição. Reconheça que sua intuição é péssima para lidar com grandes números. Se a diferença entre 10 e 1000 não parece proporcional, use uma calculadora para guiar a sua razão. Lembre-se, uma única morte é uma tragédia, 1 milhão de mortes é uma estatística. Nosso coração foi feito para vizinhos, não para planilhas, e por isso muitas vezes ignoramos a escala da dor que não cabe em um único rosto. 6. Efeito de diluição. Definição: é a tendência de informações irrelevantes ou banais enfraquecerem, diluírem o impacto de informações importantes e diagnósticas. Quando recebemos um conjunto de dados, nossa mente costuma fazer uma média da relevância total, em vez de somar os pontos fortes. Assim, adicionar detalhes inúteis a um argumento forte pode, paradoxalmente, torná-lo menos convincente. Exemplo 1. Julgamentos e previsões. Imagine que você precisa avaliar o desempenho acadêmico de 2 estudantes. Estudante A estuda 30 horas por semana fora da sala de aula. Estudante B estuda 30 horas por semana, nasceu numa terça-feira, mora em um prédio de 3 andares e prefere usar caneta azul. Embora a informação principal seja idêntica, as pessoas tendem a prever que o estudante A terá notas mais altas. As informações adicionais sobre o estudante B não têm qualquer relação com seu desempenho, mas fazem com que sua dedicação pareça menos excepcional. Exemplo 2. Vendas e argumentação. Um vendedor tenta te convencer a comprar um software de alta segurança. Ele lista 3 recursos revolucionários que impedem qualquer ataque hacker. Se ele decidir adicionar à lista que o ícone do programa é azul e o manual tem 50 páginas, ele corre o risco de perder a venda. Mesmo que os benefícios principais continuem os mesmos, a presença de detalhes irrelevantes faz o cérebro perceber o conjunto como menos impressionante. Implicação. Este viés sugere que a nossa capacidade de julgamento é facilmente distraída pelo ruído. Em processos seletivos, um candidato brilhante que menciona hobbies irrelevantes pode parecer menos focado do que um candidato menos qualificado que só fala de trabalho. Como podemos observar e ponderar? A dieta da informação. Ao apresentar uma ideia ou vender um projeto, menos é mais. Identifique seus 2 ou 3 pontos mais fortes e pare por aí. Não tente encher linguiça com detalhes secundários. Filtro de relevância. Quando estiver analisando uma situação, tente conscientemente separar o que é dado diagnóstico, que realmente altera o resultado, do que é apenas contexto inútil. Cuidado com a média mental. Reconheça que sua mente tende a calcular a média da qualidade da informação. Se você quer parecer excepcional, não misture suas conquistas incríveis com tarefas rotineiras e banais. Lembre-se, um argumento forte não precisa de excesso de detalhes, especialmente quando esses detalhes não contribuem para a conclusão. 7. Apofenia. É a tendência espontânea da mente humana de perceber conexões, padrões ou significados em dados aleatórios ou informações sem relação direta. É o vício do nosso cérebro em tentar dar sentido ao caos, transformando o ruído em sinal. Diferente da pareidolia, que é visual como ver rostos em nuvens, a apofenia é um conceito mais amplo que envolve ideias, números e eventos. Exemplo 1. O analista de gráficos. Um investidor iniciante amador observa o gráfico de uma criptomoeda que está caindo. Ele, em um intervalo muito curto e aleatório, começa a enxergar o desenho de uma cabeça e ombros nas oscilações de preço e acredita que isso é um padrão técnico infalível que prevê uma subida iminente. Na realidade, os movimentos são flutuações aleatórias do mercado naquele minuto, mas a mente dele conecta os pontos para criar uma figura geométrica com significado onde existe apenas ruído estatístico. Exemplo 2. Jogos e apostas. Um apostador de loteria observa os resultados dos últimos meses e acredita ter encontrado um padrão oculto nos números sorteados. Por exemplo, sempre sai um número primo depois de um múltiplo de 5.
Ele ignora que cada sorteio é um evento independente e puramente aleatório. Sua mente projeta uma ordem onde existe apenas estatística, levando-o a crer que decifrou o sistema. Implicação. A apofenia alimenta a construção de narrativas falsas, coerentes, especialmente quando coincidências são interpretadas como evidência de intenção ou padrão oculto. Ela pode nos levar a tomar decisões financeiras ou pessoais baseadas em pressentimentos, que são apenas erros de processamento de dados. Quando não aceitamos o acaso, gastamos energia tentando controlar ou prever o que é, por natureza, imprevisível. Como podemos observar e ponderar? A hipótese do acaso. Diante de uma coincidência incrível, tente primeiro a explicação mais simples. Isso pode ser apenas uma flutuação estatística? O universo é vasto o suficiente para que eventos improváveis aconteçam o tempo todo por puro acaso. Ceticismo saudável. Questione se a conexão que você vê entre dois eventos tem um mecanismo de causa e efeito real, ou se é apenas uma sobreposição temporal. Entenda o viés de seleção. Lembre-se de que você nota as vezes em que a coincidência aconteceu, mas esquece as milhares de vezes em que os mesmos eventos ocorreram de forma isolada e sem sentido. Você só percebe os padrões que funcionam e ignora todos os que falham, criando a ilusão de que descobriu algo real. Lembre-se, o cérebro humano odeia o silêncio do caos. Ele prefere inventar uma mentira organizada a aceitar uma verdade aleatória. Nem todo ponto conectado é uma constelação. Às vezes, são apenas pontos. 8. Detecção hiperativa de agência. Definição. É a tendência do cérebro humano de presumir a presença de um agente consciente, inteligente ou com intenções por trás de eventos naturais ou aleatórios. Evolutivamente, era melhor confundir o barulho do vento com um predador, falso positivo, do que confundir um predador com o vento, falso negativo. Por isso, nossa mente é calibrada para detectar alguém mesmo onde não há ninguém. Exemplo 1. O barulho na casa vazia. Você está sozinho em casa à noite e ouve o estalo do piso de madeira ou o som da geladeira dilatando. Instantaneamente, seu coração dispara e você pensa: tem alguém tentando entrar. Embora a explicação física seja mudança de temperatura nos materiais, sua mente ignora a física e detecta um agente, um intruso, com a intenção de invadir. É o seu sistema de alerta evolutivo preferindo o erro da paranoia ao risco da negligência. Exemplo 2. Eventos da natureza. Após uma tempestade que derruba uma árvore exatamente sobre um carro, mas deixa a casa ao lado intacta, muitas pessoas sentem que houve uma escolha ou um destino guiando o evento. Em vez de verem a queda como resultado da física, raízes fracas, ângulo do vento e gravidade, a mente projeta a ideia de que o universo ou uma força superior quis atingir aquele alvo específico ou poupou o outro por algum motivo moral. Implicação. Esse viés é a raiz do animismo, da superstição e de muitas crenças em teorias da conspiração, onde nada acontece por acaso, tudo é planejado por um grupo oculto. Ele nos faz gastar energia emocional tentando negociar com a sorte, ou criando a ilusão de que há agentes controlando resultados que são, na verdade, sistêmicos ou casuais. Como podemos observar e ponderar? A regra da causa impessoal. Sempre que sentir que algo está contra você, force-se a buscar a explicação física ou lógica. O azar não tem agenda, ele é apenas a distribuição estatística de eventos negativos. Cuidado com a personificação. Note quando você atribui intenção a sistemas impessoais. Substitua "a internet não quer funcionar" por "o sinal está instável devido à interferência". Isso ajuda a retomar a clareza racional. O valor do erro. Reconheça que a evolução nos fez paranoicos por segurança. Aceite que o seu cérebro vai ver fantasmas de vez em quando, mas que a sua razão deve filtrar essas detecções falsas. Lembre-se, nós descendemos de ancestrais que viam tigres na grama, mesmo quando era só o vento. O problema é que hoje continuamos vendo vontades e conspirações em eventos que são apenas o caos seguindo as leis da física. 9. Viés teleológico. Definição. É a tendência de explicar a existência de objetos, processos naturais ou eventos biológicos em termos de uma finalidade,
propósito ou função deliberada, em vez de causas físicas ou evolutivas. Frequentemente sentimos que as coisas existem para algo. Exemplo, o Sol existe para nos aquecer, projetando um design ou intenção onde há apenas uma sucessão de causas e efeitos. Exemplo 1. A natureza generosa. É muito comum ouvirmos ou pensarmos que as árvores produzem oxigênio para que os animais possam respirar. Embora o oxigênio seja vital para nós, a árvore não o produz com essa intenção. O oxigênio é um subproduto químico do processo de fotossíntese da própria planta. Nós invertemos a lógica. Não é que o oxigênio existe para nós, mas nós evoluímos por causa da presença dele. Exemplo 2. Eventos de vida. Diante de uma grande mudança ou até de uma tragédia, muitas pessoas buscam conforto na frase "tudo acontece por um motivo". Esse é o viés teleológico em sua forma mais comum, a necessidade de acreditar que o universo tem um plano ou um roteiro e que os eventos não são aleatórios, mas peças de um quebra-cabeça que serve a um propósito maior para a nossa vida. Implicação. Este viés pode dificultar a compreensão científica do mundo, pois nos faz buscar quem ou para quê, quando a resposta real é como. Ele alimenta o pensamento mágico e pode gerar uma frustração existencial, quando a realidade parece não ter um sentido claro ou justo. Por outro lado, ele é um mecanismo poderoso de resiliência, pois nos ajuda a encontrar significado em meio ao caos. Como podemos observar e ponderar? Inverta a pergunta. Em vez de perguntar "para que isso serve?", tente perguntar "como isso chegou a ser assim?". Isso muda o foco do propósito imaginário para a causa real. Cuidado com a personificação da evolução. Note quando você diz que a natureza criou as garras para o leão caçar. A natureza não tem mãos nem planos. O leão tem garras porque aqueles que as tinham sobreviveram mais. Aceite a contingência. Reconheça que muitos eventos são frutos de uma série de coincidências e fatores físicos sem nenhuma intenção oculta. Aprender a conviver com o acaso é um dos maiores desafios da maturidade intelectual. Lembre-se, nós temos tanta sede de propósito que transformamos o oxigênio em presente e o acaso em destino. Nem tudo que nos serve foi feito para nos servir. Às vezes, nós é que aprendemos a usar o que estava lá. E aqui encerramos a parte 14 da nossa série de heurísticas e vieses cognitivos. Se este mergulho no universo da mente abriu seus olhos, deixe seu like, compartilhe com quem valoriza o conhecimento e se inscreva no canal. Estamos próximos do fim dessa longa série, então aguarde as partes seguintes, nas quais terminaremos de reunir a maioria dos vieses para compor o seu kit de ferramentas mentais. Agora eu quero ouvir você. Qual desses vieses você mais percebe no seu dia a dia ou em si mesmo? Compartilhe seu relato nos comentários, detalhe sua experiência. É essa troca que transforma um vídeo em uma comunidade de aprendizado. E lembre-se, o mundo nem sempre é racional, mas você pode ser. O que for aprendido de verdade jamais será esquecido. Quando todos estão pensando a mesma coisa, talvez seja o caso de ninguém estar pensando. O pior erro é achar que nunca está errado. Obrigado por assistir até o final e até a próxima!